Shalom, Ekulan! Seja bem-vindo ao nosso canal de alfabetização em hebraico bíblico. Nós vamos aprender hoje algo muito importante. A aula de hoje é especial porque com essa aula você vai conseguir ler com mais facilidade. Nós já aprendemos aqui sobre as consoantes, já falamos sobre as vogais plenas, que são as longas, as breves, mas nós precisamos falar sobre as semivogais, e é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos falar sobre o Shevá composto e sobre o Shevá simples, quando ele é vocálico e quando ele é mudo. Espero que você goste dessa aula e que você possa ter um bom aproveitamento. Vamos lá? Vamos começar então. Aqui nós temos um quadro, e nesse quadro aqui nós temos as três semivogais de Shevá composto. Nós temos aqui Shevá composto de Patá, Shevá composto de Segol e Shevá composto de Kametz Katon. Primeira semivogal, vamos dar o nome a ela. Shevá composto, deu uma abreviada aqui, tá? Shevá composto de Patá. Nós sabemos que esse sinal aqui é o Patá, é o A. Só que aqui ele está acompanhado do Shevá. O Shevá são esses dois pontinhos. Então quando o Shevá estiver acompanhado do Patá, eu vou continuar tendo a vogal A. Só que você vai transliterar ela dessa seguinte maneira, ó, com esse sinalzinho, essa anteninha. E qual que vai ser a pronúncia do Shevá composto de Patá? É o som do A mesmo, porém é um A mais breve. É um A, como diz, é semivogal, então a pronúncia é uma pronúncia mais breve, mais rápida. Nós temos aqui também a segunda semivogal, que é o Shevá composto de Segol. Olha só, Shevá composto de Segol. O Segol nós sabemos que ele é a vogal E. E quando ele está acompanhado do Shevá, então vamos marcar aqui, ó, Shevá composto de Segol. Você vai transliterar dessa seguinte forma, o E como sinal. Preste atenção que todas as semivogais Shevá composto de uma vogal, que são três, elas vão ser transliteradas sempre com esse sinalzinho. O som continua o som de E, porém um som mais breve. E temos aqui por último o Shevá composto de Kametz. Olha só, você já conhece, né, esse sinal. Só que ele não é o A. Nós sabemos que existe dois Kametz. Kametz Gadol e Kametz Katon. Como que eu sei a diferença de um para o outro? Não dá para saber só conhecendo a palavra. A maioria das palavras em hebraicas que aparece o sinal do Kametz Gadol é o A. O Kametz Katon, ele aparece muito pouco. É raro as aparições dele. Mas você só consegue descobrir qual que é conhecendo as palavras. Então não se preocupe com isso agora, tá ok? Importante você saber que quando ele aparecer junto com o Shevá, ele nunca vai ser o A, tá? Então, ó, Shevá composto de Kametz. Todas as vezes que você presenciar o Shevá acompanhado de um Kametz, ele nunca vai ser o A. Sempre será o O, com esse sinal. E qual que é o som dele? É o O de forma breve na pronúncia. É um O mais curto, tá? Então essa dica aqui é muito importante. Então, por exemplo, você fica em dúvida quando você se depara com um Kametz. Você tem que conhecer a palavra para você saber se é o A ou o O. Como eu disse, são poucas vezes que aparece o Kametz Katon como O. São poucas vezes. Na maioria é a vogal A. Mas quando ele aparece nesse formato, ele sempre vai ser o O e nunca o A. Espero que você guarde bem essa dica. Agora nós vamos falar de uma outra semivogal. Eu vou apagar aqui. Espero que vocês consigam guardar bem essa tabela aqui. Não é difícil, presta atenção, não é difícil.
Primeiro você precisa conhecer as vogais plenas. Lógico, você tem que saber que esse sinal aqui é o patar, que esse aqui é o segol e que esse aqui é o câmix. Tá? Nós temos as outras vogais, nós já tivemos essa aula, tá bom? Nós não vamos falar das outras vogais agora. Nessa aula é só semivogais. Se você tem dúvida ainda, eu aconselho você dar uma pausa nesse vídeo, volta nas primeiras aulas, dá uma estudada legal nas vogais longas, vogais breves, para depois você pegar a aula das semivogais, para você dar continuidade. Não adianta querer avançar no curso se você não consegue solidificar a estrutura. O edifício desaba. Então primeiro, coloca a estrutura bem colocada, aprenda direitinho as consoantes, a sua pronúncia, forma escrita, transliteração, as vogais, para que você consiga ir pegando as aulas que virão daqui para frente. Senão você vai se perder no meio do caminho, tá certo? Shivá simples, ele sozinho. Só que o Shivá simples, ele pode ser vocálico ou ele pode ser mudo. Como saber quando ele é vocálico e quando ele é mudo? Também existe aqui uma regra. Nós vamos passar essa regrinha para vocês. Mas veja só, uma coisa que você precisa saber. Se ele não for vocálico, ou seja, se ele for mudo, você não vai ler o Shivá na palavra, você não lê ele. Tá? Você passa batido, ele fica, como diz, ele é mudo. E também não vai transliterar. Você não translitera ele. Tá? Então vamos lá. Primeiro, se for mudo, não translitera nem pronuncia. Se ele for mudo. Se for vocálico, vai pronunciar, vamos colocar assim primeiro, vai pronunciar como um E breve. É um E brevíssimo, brevíssimo. Então, se ele for vocálico, você vai pronunciar como um E breve e vai transliterar da seguinte maneira. Um E pequeno. Por exemplo, aqui, ó. Suponhamos que nós tivéssemos aqui essa palavra aqui, ó, B. Como é que eu translitero? A consoante B e o Shivá, eu coloco ele um Ezinho pequeno, flutuando. Lembra que aqui você pode ter aqui uma linha imaginária, a linha do caderno, que você vai colocar a consoante em cima e ele vai estar aqui flutuando. Quando você faz isso, você sabe que ele é um Shivá pronunciado de uma forma breve, brevíssima. Então você vai ler ele quase como um I. Por exemplo, na palavra behemá, gado, behemá, é quase que imperceptível, tá ok? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, algumas palavras para você entender o que eu estou falando, tá? Então aqui nós estamos falando o quê? Que o Shivá, ele é uma semivogal e ele pode não ter som, como ele pode ter som, tá? Se ele tiver som, você vai pronunciar com um som de E transliterar como um E pequeno. Se ele for mudo, você não translitera e nem pronuncia. Vou apagar e vou passar aqui umas palavras para vocês verem. Por exemplo, aqui, ó, a palavra que eu acabei de falar. Behemá. Como que eu vou transliterar? Pode ver, olha, aqui nós temos um beit, abaixo do beit nós temos o Shivá simples. Como que eu sei que ele tem pronúncia, que ele é vocálico? Porque ele está iniciando uma palavra. Toda vez que você se deparar com uma palavra em que o Shivá está iniciando a palavra,
ele tem som, ele é vocálico, tá certo? Então, ele vai estar debaixo de uma consoante e você vai transliterar ele como o E, daquela forma que eu ensinei. Olha, Beit, aqui nós temos o Re, aqui nós temos o Sere, que é o E, né? Essa aqui é a vogal, uma vogal breve. Nós temos aqui o Men, que é o M, e nós temos aqui o Kametz Gadol, seguido do Re. Olha só, eu já ensinei essa regrinha também nas outras aulas. Toda vez que você se deparar com uma palavra que no final você encontra um Kametz seguido do Re, na hora de transliterar, você vai transliterar apenas assim, ó, o A com o chapeuzinho. Birremar, gado. Essa palavra significa gado, tá? Então, quando você se deparar com esse sinal, o Kametz seguido do Re no final da palavra, você translitera ele apenas com A e o sinalzinho circunflexo em cima. Olha só, novamente no início, ó. Irá. Nós temos aqui a palavra birahá. Birahá é bênção. Birahá, bênção. Vou transliterar, ó. O B, Shivá, ele tem som. Por que ele tem som? Por que ele é vocálico? Porque ele está iniciando uma palavra. Ele está debaixo de uma consoante no início da palavra. Então eu translitero ele dessa forma. Aqui, esse aqui é o Resh. Embaixo aqui eu tenho Kametz. Birá. Aqui nós temos o Raf. O Raf, transliteramos ele dessa seguinte forma. K seguido de H. E para terminar, olha só aqui, o Kametz seguido de Re. Então, eu translitero assim, ó. Birahá. Birahá é benção. Quilalá. Quilalá. Quilalá é maldição. Ó, vamos transliterar. Você vai se deparar uma boa parte transliterando Kof. Essa letra aqui, essa consoante é o Kof. Transliterando ele como K. Porém, eu não gosto de transliterar ele como o K. Eu prefiro como Q. Porque o K nós já temos também o Kaf. Tá? Então, seguindo o gramático, nós seguimos um gramático, que é o Antônio Renato Gus. Nós usamos esse livro, e esse livro nos instrui a fazer dessa forma. Então nós temos aqui, ó, o Shivá, ele é uma semivogal com som. Aqui ela tem som, porque está iniciando uma palavra, tá? Então nós colocamos ela aqui nessa forma. O Lamed, Kametz, outro Lamed, Kametz. Porém esse Kametz, olha aqui, ó, mais uma vez, seguindo do Re. Então ele vem com esse sinal, Quilalá. Quilalá é maldição. Maldição. Como saber se o Shevá ele é vocálico? Eu vou passar para vocês aqui algumas regras para nós descobrirmos quando ele vai ter som. Primeiro, quando o Shevá iniciar uma sílaba, tá? Então, assim, ele vai iniciar uma sílaba, ele tem som. E como descobrir que quando ele está iniciando uma sílaba e quando não está? Uma palavra no hebraico, essa não é aula de sílabas, mas eu preciso falar para você compreender.
Uma palavra no hebraico, ela vai ter tantas sílabas quantas vogais ela tiver. Por exemplo, se ela tiver, e quando eu falo vogal, eu estou falando de vogal plena. Semivogal não entra nisso, tá? Só contam-se as vogais plenas. Então, se ela tiver 3 vogais, ela vai ter 3 sílabas. Se ela tiver 2 vogais, ela vai ter 2 sílabas, e assim por diante, tá? Então, toda vez que o Shevá iniciar uma sílaba, ele é vocálico, tá? Então, assim, iniciou uma palavra, ele está iniciando uma sílaba. Então, toda vez que ele estiver no começo da palavra, ele tem som, ele está iniciando uma sílaba. E eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, ó. Yerushalayim, Yerushalayim, Jerusalém, a cidade da paz. Então nós temos aqui, olha, deixa eu trocar de caneta aqui para você. Aqui ela está iniciando uma sílaba e ao mesmo tempo uma palavra, porque ela se encontra no início da palavra. Mas por que ela está no início de uma sílaba? Lembra que eu falei? A quantidade de vogal vai determinar a quantidade de sílabas. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, uma vogal longa, 2 vogais, 3 vogais e 4 vogais. Nós temos aqui o Shurek, nós temos aqui o Kametz Gadol, nós temos o Patar e nós temos aqui o Hirik. Então nós temos aqui 4 vogais plenas. Lembra que eu disse que a semivogal não conta, o Shevá é uma semivogal, então ele não conta. Então se nós temos 4 vogais, essa palavra tem 4 sílabas. Nós vamos ter uma aula específica só para isso, tá? Então, se aqui determina uma sílaba, então aqui, ó, eu tenho uma, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, e aqui eu tenho outra sílaba. Então ela está no início de uma sílaba, não só no início de uma palavra, mas também no início de uma sílaba. Então se ela se encontrar nessa posição, ela vai ter som, ela vai ter pronúncia. Vamos dar um outro exemplo. Nós temos essa palavra aqui, ó. Bitor. Bitor. Bitor significa dentro, no meio, tá? Então, aqui no caso, nós temos aqui, essa palavra ela é monossílaba. Ela só tem uma sílaba. Por quê? Eu só tenho uma vogal plena. E qual que é a vogal plena dessa palavra? É o Rolen Vav, ó. Aqui, nós temos aqui o Rolen Vav e somente ele, de vogal. Aqui não conta porque ele é uma semivogal. Shevá é uma semivogal, então não conta. Então se só tem uma vogal, nós só temos uma sílaba nessa palavra. E o Shevá, ele está aqui, ó, iniciando a palavra e iniciando também, consequentemente, uma sílaba. Então eu tenho aqui a palavra transliterada, olha. Betor. Betor. Aqui, desculpa. Aqui é o Raf final, tá? Então eu translitero ele com o K e o H. Então eu tenho a palavra betor, significa dentro, no meio. Vou colocar outra palavra para você. Eu vou dar um exemplo de uma palavra que o Shevá não será vocálico. Ó, essa palavra aqui, ó. Is. Ra. El. Israel. Israel. Então, veja só, nós temos aqui, quantas vogais plenas nós temos nessa palavra? Nós temos aqui, ó, 1,
2, 3. Então, consequentemente, nós temos aqui 3 sílabas nessa palavra, certo? Então, a primeira sílaba, ela termina aqui, ó. Is, ra, el. Então, o Shevá, ele não está iniciando uma sílaba, ele está terminando. Olha só a posição que ele está. Ele estaria iniciando se ele estivesse na posição do Hirik. Mas ele está terminando uma sílaba, por isso ele não tem som. Vamos dar continuidade aí. Segunda regrinha. Qual é a segunda regra? Quando o Shevá vier após uma consoante com dagesh. Dagesh forte. Dagesh forte, tá? E aqui também, para a gente ter uma noção legal, nós vamos ter também uma aula só para dagesh, para nós identificarmos no grupo Begat Kefat as consoantes que recebem o dagesh lene e o que ele é, e o dagesh forte, o que ele é, o que ele faz na consoante, tá? Então, quando o Shevá vier após uma consoante com dagesh forte, toda vez que o Shevá tiver abaixo de uma consoante que recebe um dagesh forte, esse Shevá vai ser vocálico. Guarde bem isso. Vou dar aqui um exemplo para você. Eu vou apagar para ter espaço para escrever aqui. Deixa eu apagar aqui. Então nós temos aqui, ó, primeiro, quando o Shevá inicia uma sílaba. Segundo, quando o Shevá vier após uma consoante com dagesh forte. Apaguei. Para você ter aqui uma noção, eu vou dar aqui uma breve explicação sobre o dagesh lene. O dagesh lene ele é muito comum em algumas consoantes, tá? No grupo Begat Kefat. Então aqui esse grupo é conhecido como grupo Begat Kefat, que são as consoantes que recebem o dagesh dentro por natureza, tá? Vai ser muito comum você ver essas consoantes com dagesh dentro, tá? Vai ser muito comum. Qual que é a função do dagesh lene? Apenas mudar a pronúncia, o som da consoante. Por exemplo, aqui nesse caso aqui, ó, nós temos aqui o veit. Se o veit receber o dagesh lene, então nós temos o beit, né? O gimel, a mesma coisa, porém, já é uma pronúncia um pouco mais disfarçada, você quase não percebe essa pronúncia, tanto o beit quanto o dalet. Agora aqui já é um som mais perceptível. Por exemplo, se eu não tenho o dagesh aqui dentro, eu vou ler essa letra aqui como raf. Porém, se ela tiver o dagesh lene, ela será o kaf. A mesma coisa, o fe. Se eu não tenho o dagesh lene dentro dele, ele vai ser fe. Uma vez que o dagesh lene está dentro dele, ele vai ser o p. Você vê que essas consoantes, você percebe a diferença na hora da pronúncia? Agora o tav é o t, um som mais duro, tá certo? Então esse grupo é o Begat Kefat. Eles recebem dagesh lene. Lene significa fraco, tá? Então, se você pegar uma palavra cuja essas consoantes tenham um sinal dentro, ela é o dagesh lene, tá bom? Em alguns casos será forte, mas não vou explicar isso agora. Na aula de dagesh a gente vai falar sobre isso, tá certo? Então, para você entender,
Tirando essas consoantes, qualquer consoante que você ver o dagesh dentro, ela será um dagesh forte, tá bom? E aí também tem uma outra exceção, que seria o artigo definido. Alguns artigos definidos vai aparecer no começo da palavra um dagesh, mas também não é assunto para essa aula. Eu quero que você foque somente no assunto da aula aqui, tá bom? Então veja só, esse grupo é o grupo que recebe o dagesh lene, dagesh fraco. Qualquer outra letra que receber um dagesh será forte. Qual é a função do dagesh forte? Ele vai duplicar a letra na transliteração. Vou dar um exemplo aqui para você. Hakli. Hakli. Nós temos aqui o Shevá. Esse Shevá, ele seria vocálico ou não? Então vamos lá. Usando a primeira regra, quantas vogais nós temos aqui nessa palavra? Nós temos aqui, ó, uma vogal, duas vogais. Lembrando que aqui é o Rik Gadol, tá? Então nós temos duas sílabas, tá? Olha só, seria assim, correto? Porém, não é bem assim. Por quê? Nós temos aqui um kaf com um dagesh. Então, o Shevá, ele vai ser vocálico quando ele vier depois de um dagesh forte. Olha só. Ele vai ter som se ele vier depois de um dagesh forte. Esse dagesh é forte ou é lene? Olha a regrinha aqui em cima, ó, dagesh lene. Olha o kaf aqui. Ele está dentro do kaf. Ele seria lene. Porém, toda vez que um dagesh for precedido de uma vogal plena, ele se torna forte. Calma aí, calma aí. Não fica apavorado não. Vai dar tudo certo. Toda vez que um dagesh lene for precedido por uma vogal plena, ele se torna um dagesh forte. Tá certo? Então aí você vai dizer assim, ah, mas ele está dentro do kaf. O kaf faz parte do grupo Begat Kefat. Então ele seria lene. Mas acontece que antes dele tem uma consoante plena, ou uma vogal plena, melhor dizendo. E se tem uma vogal plena, transformou ele num dagesh forte. E qual que é a função do dagesh forte? Duplicar a letra. Então ficaria assim, ó, separação de sílaba, ó. Ra. Se nós fosse dividir, ó. Ra. Ficaria assim, ó. Dividindo a sílaba. Por quê? Porque o dagesh forte, ele vai duplicar a letra. Então vai ficar um kaf para a primeira sílaba e um kaf para a segunda sílaba. Quando você faz isso, ó, ele está iniciando uma sílaba. Veja só. Ele está iniciando uma sílaba. Então se ele está iniciando uma sílaba, ele vai ter som, ele será vocálico, tá? Aí, essa palavra aqui, você vai transliterar ela assim, olha. Nós não temos aqui o Raf, ó, o Kaf, com dagesh forte. Então, se translitera ele de uma forma duplicada. Shevá, ele vem na transliteração. E o I. Hakeli. Hakeli. Então, essa é a segunda regra. Vai em qualquer coisa, você pausa o vídeo, volta novamente e vai
vendo e revendo para que a mente comece a captar. Talvez seja a primeira vez que você está ouvindo esse assunto, mas eu tenho certeza que todos os meus alunos já ouviram isso aqui várias vezes, e isso aqui só vai refrescar aquilo que eles já aprenderam. Mas se for o seu caso de estar vendo pela primeira vez, eu aconselho você talvez assistir esse vídeo, essa aula mais vezes, para que você possa assimilar melhor aquilo que está sendo passado, tá? Vamos para a terceira e última regrinha. Sheva será vocálico quando vier após uma vogal longa. Então o Sheva será vocálico quando ele vier após uma vogal longa. Quais são as vogais longas? Ó. Kametz, Ser, Hirik, o Rolen ou o Rolen Vav, tá? E o Shurik. Tá? Então aqui, ó. Essas são as vogais longas. Todas as vezes que você se deparar com o Sheva após uma dessas vogais, ele vai ser um Sheva vocálico. Vamos para alguns exemplos. Olha. Nós temos aqui a palavra Shofetim. Shofetim. Então nós temos aqui, ó, Sheva após um Rolen. O Rolen é uma vogal longa. Então se ele vem após uma vogal longa, ele é vocálico. E aí nós vamos transliterar. Ó. Show. O Fê, você pode transliterar ele assim, tá? Ou assim. Alguns gramáticos vão falar para você fazer com PH, outros com F. Importante você saber que ele tem o som de F. Sheva. Shoftim. Shoftim. E é isso aí. Essas são as 3 regrinhas básicas para a gente descobrir se o Sheva ele é vocálico ou mudo. O hebraico é um idioma fantástico. É a língua pela qual Deus se revelou à humanidade através da sua palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Shalom, lehitraot.